humana. Senador Moca, muito obrigado pela oportunidade. Senador Paulo Paim, cumprimento a todos da mesa. Eu vou falar rapidamente aqui, ser direto ao assunto sobre gerenciamento de risco de fadiga, sobre o que a ICAO recomenda para os processos que a gente tem que fazer para gerenciar isso. Muita gente tem dúvida, não sabe como chegar no assunto ou o que precisa fazer, então a ideia é fazer uma prévia sobre o assunto. Então, o que eu trouxe aqui para o Senado, para essa audiência, são os 10 itens que você deve saber sobre o sistema de gerenciamento de risco de fadiga humana na aviação, e isso também serve para qualquer outro tipo de trabalho onde existam trabalhadores em turnos. Então, o pessoal da medicina, usina nuclear, enfim, onde houver trabalho em turno, a gente precisa entender o que pode ser feito. Então, nada mais, nada menos que a ligação da ciência, dos estudos científicos com as operações aéreas. A gente tem que entender quais são as bases científicas e quais são as necessidades das empresas aéreas. Bom, aqui eu não sei se vai passar. Tem como dar um toquezinho aí no vídeo? Clica em cima do vídeo. Não Volta vai. E clica em cima do vídeo. Passa. Só, vamos lá. Clica em cima. Não foi. Mas tudo bem. Esse vídeo aqui, ele mostra o tráfego aéreo mundial nas 24 horas do dia. Qual que era o objetivo de mostrar aqui para vocês? Que cada país, cada região do mundo tem a sua peculiaridade. Então, quando se fala em gerenciar risco de fadiga, nós não podemos comparar o Brasil com os Estados Unidos, não podemos comparar com a Europa, não podemos comparar com a Ásia. Nós temos as nossas particularidades aqui e é isso que nós temos que entender. Ok? Então, quando se fala que lá nos Estados Unidos voa 100 horas e na Europa e em qualquer outro lugar do mundo, a gente tem que ver quais são as condições dos aeroportos lá da infraestrutura. No Brasil, pelo que me consta, nós temos 100 pistas homologadas para IFR, que operam em IFR noturno. Quer dizer, é muito pouco para 900 servidores da ANAC. Então, quer dizer, nós temos praticamente 9 servidores da ANAC para cada aeroporto e a gente está falando numa nova maneira de regulamentar a jornada de trabalho do aeronáutico. Então, quer dizer, a gente tem mais uma barreira aí, mais um assunto para discutir. Não estou dizendo que a ANAC não tenha condições de fazer. Tem excelentes funcionários lá, excelentes servidores, como a Isabela, o Sávio, o Eduardo Benedó, que cuidam da parte de fatores humanos da ANAC. Eles estão precisando de braço, mais gente para poder ajudar. Eu tenho certeza que se nós colaborarmos com a ANAC nesse sentido, de dar atenção para colocar gente lá para nos ajudar a regular o nosso modal, nós vamos ter uma aviação muito boa pela frente. Aqui não dá para seguir, piloto não consegue seguir sem ter um mapa, né? Então, esse mapa da fadiga, ele serve para que a gente possa ter uma ideia do que a gente está falando. Então, vamos considerar que a fadiga, elas são 2 fatores aqui para a gente. Então, fatores do trabalho e fatores individuais. Muita gente fala assim, mas se a empresa fizer um bom sistema de gerenciamento de fadiga, será que o trabalhador vai corresponder, ele vai dormir, ele não vai beber? Enfim, então nós entendemos que essa parte de fatores individuais, as empresas já cuidam. Tem lá o departamento médico, tem o departamento de fatores humanos, que já está, se não está ativo, era para estar pelo menos. Pelo menos as empresas já estão pagando por isso. E o outro, fatores do trabalho. Quando a gente está falando da regulamentação, nós estamos mexendo aqui na parte de sistema de turnos de trabalho. Então, a gente tem que entender quais são os resultados em cima da hora do dia, que seria ciclo circadiano do trabalhador, como é que é essa duração do turno, tempo acordado que a pessoa fica, rotação do turno, descanso durante a jornada para os voos internacionais, se os pilotos têm um lugar adequado para dormir ou não. Se o piloto da aviação nacional vai lá para Cuiabá, não pode ficar no avião porque tem manutenção, tem que sair para andar no aeroporto. O aeroporto não tem uma cadeira para se sentar, que o aeroporto está lotado. Então, quer dizer, imagina uma tripulação que decola 10 horas da noite de Congonhas para voltar às 6 horas da manhã. Né? Então, a gente tem que levar todas essas coisas em consideração. Descanso entre jornadas está a parte que foi falada aqui sobre a parte das folgas, que precisa ser revista. A fadiga ela vai impactar no desempenho humano, sem dúvida, e no desempenho operacional das empresas. Quando a gente fala em desempenho operacional das empresas, esse impacto aqui é dinheiro que a empresa está perdendo. É o dinheiro que está sendo jogado fora e que não é mensurado. Se você não pode mensurar, você não pode controlar. Então, as empresas aéreas têm um prejuízo muito grande com essa falta de mensuração, talvez faltando aí um pouquinho mais de carinho na gestão das empresas aéreas, para que possam melhorar o desempenho operacional com relação às escalas de voo. O desempenho humano, não vou nem falar, que são
aspectos para a nossa saúde. Justificativa da ICAO. O James Reason, ele tem uma teoria que toda a segurança na aviação ela é feita em camadas. Então, ele na teoria dele, essas camadas são feitas em queijo suíço. Então, quando tem um acidente vai acontecer, esse acidente vem encontrando esses furos todos alinhados até a hora do acidente. Então, por exemplo, o acidente da TAM, ele não teve um fator, ele teve vários. Inclusive, numa pesquisa que nós fizemos sobre fadiga de piloto, que o Amaury citou, nós observamos que os pilotos, 80% dos pilotos em estado de fadiga bocejam. E o comandante do TAM estava bocejando minutos antes do impacto lá. Se isso teve um problema com a escala de voo ou não, eu não sei. Eu só sei que precisaria ter sido investigado, e não foi. A mesma coisa ocorreu no caso do avião da Gol. O comandante do Legacy estava bocejando 16 minutos antes do impacto. Então, quer dizer, as coisas vão se encaixando no entendimento nosso quando a gente começa a estudar esse fator contribuinte, que é muito sério para a aviação. E esse fator, que eu estou dizendo, nem o CENIPA divulgou, nem o CINEPA investigou. Tá? As limitações prescritas, como é hoje, ela fornece apenas uma fatia do queijo. Nossas limitações hoje, nossa regulamentação ela é fixa e rígida, e o ser humano funciona, tem as suas variabilidades durante o dia, como o ciclo circadiano e tempo acordado. Então, o gerenciamento de fadiga, aqui na sigla de inglês, ele é mais uma barreira para que a gente evite esses acidentes, que o ser humano é o último elo, como o comandante Montandon citou, o caso de sucesso do Rio Hudson foi um desses casos, um desses fatores foi do comandante estar bem descansado e ter condições de tomar decisões adequadas naquele momento. Então, na nossa regulamentação de hoje, as variáveis de alerta não são abordadas na regulamentação. Nós temos o gerenciamento de fadiga, ele se reflete único para cada país, para cada empresa e para cada tipo de operação, devido aos diferentes tipos de operações que nós temos aí. E isso aí também é uma deixa para o táxi aéreo. Se, de repente, precisa ter uma flexibilização, gerenciar a fadiga, em primeiro lugar. Vamos ver a segurança e aí a gente vai ver o que pode ser feito. Gerenciar riscos de fadigas relevantes para circunstâncias específicas permite uma maior flexibilidade operacional. Ninguém está falando em prejudicar a empresa aérea, coisíssima nenhuma. Nós estamos falando em ajudar as empresas aéreas. O que a ICAO pretende alcançar? Então, estabelecer normas e orientações para melhorar a capacidade de gerenciar os riscos de fadiga, aplicar conhecimentos científicos, não é achismo, e ferramentas atuais com o objetivo que a indústria siga as melhores práticas, criar o consenso entre indústria e governo. Então, quer dizer, isso aqui nos ajuda a formar uma lei. Então, nós já temos uma linha para seguir, não está sendo da cabeça da gente, nós estamos seguindo o que a ICAO está falando quando se propõe o gerenciamento de fadiga. Eu acredito que o SNEA também está bem alinhado com isso. Assegurar a supervisão regulatória apropriada, por isso que eu falei, a gente precisa fortalecer a nossa ANAC, nosso órgão regulador, para que se possa ter uma regulação na lei do aeronáutica adequada. E melhorar a harmonização global na utilização do FRMS. Quer dizer, temos que falar a língua que o mundo está falando. Não é só a gente aqui que vai colocar as normas e achar que nós estamos fazendo o melhor. Nós temos que ver o que está sendo feito lá fora e é isso que eu estou trazendo para vocês aqui. No primeiro item da ICAO, senador, já peço um pouquinho, se eu me permitir, passar um pouquinho o tempo aqui. Eu vou rápido aqui, tá? O sistema, o que é o sistema de gerenciamento de risco de fadiga? Ele é um meio de monitoramento por dados e gerenciamento contínuo dos riscos de segurança relacionados à fadiga, com base em conhecimentos e princípios científicos, bem como a experiência operacional de cada empresa, de cada país, que vise assegurar o pessoal pertinente à realização de suas tarefas em níveis adequados de alerta. Então, quer dizer, hoje a gente fala em mudança de regulamentação, se estava uma proposta que não tinha esse embasamento científico. O que a gente faz questão é de que essas recomendações da ICAO venham aqui para o Brasil. Qual é o objetivo? Garantir que cada tripulante esteja suficientemente alerta para que possa operar uma aeronave ao nível satisfatório de desempenho, reduzindo a fadiga para um patamar tão baixo quanto possível. Essa LARP é uma sigla em inglês. Os processos do sistema de gerenciamento de fadiga, eles já estão bem implementados, já estão bem enraizados dentro das empresas aéreas brasileiras, que já colocam o sistema de gerenciamento de segurança operacional em prática, já exigido pela ANAC. Tem até maio de 2014 para entregar, a maioria das empresas já completaram. E
segue esses 4 pilares e esses elementos aqui. Então, quer dizer, isso já está dentro das empresas aéreas para fazer uma avaliação de risco, né? Então, você ter uma política de documentação, ela é importante porque o gestor responsável, o dono da empresa, tem que assinar se comprometendo com isso. Você ter processos de identificação de perigos, avaliação de risco e mitigação, a gente tem que saber que a fadiga ela é um perigo e perigo tem que ser avaliado, tem que ser feita uma avaliação como qualquer outro. Tá? Se tiver um boi na pista, a gente não pode pousar. Por quê? Porque vai ser perigoso, vai ser catastrófico e vai criar um sério problema. A fadiga está no mesmo patamar que isso aí. Então, vamos ter que ter processo de garantia de segurança na parte de auditoria e processo de promoção, divulgar esse sistema para todos os envolvidos. Quais são os papéis e responsabilidades? Então, o gestor responsável da empresa é responsável por estabelecer e declarar o compromisso da gestão com a alocação de recursos adequados. A administração é responsável pela gestão global da fadiga, diretores e gerentes. Os tripulantes são responsáveis por minimizar seus próprios níveis de fadiga e reportar sempre que julgarem que as condições forem inaceitáveis. Como que a gente pode beneficiar a empresa utilizando esse sistema? Através de estratégias defensivas com várias camadas para gerenciar melhor o risco relacionados à fadiga. Ter dados quantitativos, o reporte dos tripulantes, para que se possa fazer isso. Reduzir o risco geral das empresas aéreas. Só para vocês terem uma ideia, no último seminário que nós tivemos a semana passada na Avianca, eu não vou falar o nome da empresa, mas uma empresa foi lá e declarou que 78% dos erros dos seus pilotos são provenientes de fadiga. Eu não acho que isso é um número baixo, não. É um número para se preocupar e tomar uma ação. Vamos prever escalas mais flexíveis, entendendo como é que funciona o ser humano para colocar dentro dos demais horários, dos vários horários de trabalho, e demonstra um compromisso e responsabilidade corporativa na gestão de riscos, fortalecendo a cultura da segurança organizacional. Bom, quais são as qualidades e principais evidências de uma organização? Quer dizer, é um compromisso top-down. Se não vier de cima para baixo, se o dono da empresa não declarar que ele quer gerenciar esse risco de fadiga, nada vai acontecer. Não adianta o SNEA vir aqui, não adianta vir eu, não adianta vir o SNA. Então, tem que ser o dono da empresa que se declara a favor desse sistema. A imagem clara do que é proposto fazer e o que é realmente feito para atingir esses objetivos. Quer saber se funciona? Vai lá no cafezinho da empresa e pergunta para os funcionários se isso existe mesmo, porque senão entra só no papel, vira só processo. A gente tem uma cultura de reporte seguro eficaz, a gente tem que distinguir o que é erro humano, não intencional, e um problema fisiológico. E trabalhar na melhoria contínua da cultura organizacional da empresa. Agora, que é importante, o que não é um sistema de gerenciamento de fadiga? O que não é, tá? Ele não é um substituto para limites de jornada de voo. Só dar um exemplo para vocês. A Austrália colocou, a partir de julho, uma nova lei do aeronauta, onde diz o seguinte, que empresas que não têm gerenciamento de fadiga, não têm nada, que não têm competência para fazer esse trabalho, eles podem os tripulantes podem ter 9 horas de jornada e 7 horas de voo. Se a empresa ela começa a ter um programa de gerenciamento de fadiga, ela começa a ter uma flexibilização, e se ela tem um sistema, que é um pouco mais complexo, essa flexibilização aumenta. Então, quer dizer, não adianta colocar as coisas de qualquer jeito. As empresas vão ter que provar que são capazes de fazer isso, e aí a gente depende da ANAC para poder fiscalizar. Um programa de computador que analisa escala para determinar os níveis de fadiga. Tem muita gente achando que um software resolve. Não resolve, tá? Não é bala mágica para eliminar completamente a fadiga no trabalho. O sistema ele baseia-se em processos existentes, com especial ênfase aos perigos relacionados à fadiga. Como já falei, existe já, as empresas já têm um sistema de gerenciamento de segurança operacional, então a implantação para isso está fácil. Todas as empresas alinhadas já estão com o motor aquecido, só falta o nosso parlamento endossar essa lei aqui no Brasil. Integra-se com outros sistemas de gerenciamento. Então, é isso aí. O que é mais importante? Ter um processo de identificação de perigos, um processo de promoção e um processo de comunicação confidencial, a princípio, para não deixar nenhum tripulante exposto a possíveis punições. Quais são as vantagens sobre a regulamentação?
é que o sistema ele é uma abordagem sob medida especificamente concebida para reduzir os aspectos de fadiga das operações. Então, ele é concebido específico para cada operador. É flexível e adaptável em comparação com regulamentos prescritivos que são rígidos e fixos. Só para vocês terem ideia, existem mais de 60 países no mundo que nem sequer tem uma regulamentação escrita. Tá? O sistema de gerenciamento de fadiga usa princípios científicos para formar soluções aos perigos relacionados à fadiga. Então, gente, a ideia é dar um overview, desculpa do tempo, senador, mas eu acho que é importante essa visão, que é uma visão da ICAO, do órgão internacional de aviação civil, o qual o Brasil é signatário e que a gente deve estar adequado a essas recomendações. Obrigado.